O oitavo passo da implantação do Pride, ele já foi visto anteriormente, superficialmente, nos itens 7 e no item 6. É a definição de responsabilidades. Essa definição de responsabilidades e a definição da gestão do empreendimento, ela vai coroar tudo aquilo que foi feito anteriormente. Veja, você avaliou o empreendimento, você já apurou quais são os riscos do empreendimento, você implantou a CAGE, você fez o levantamento normativo, você desenvolveu as políticas e você criou processos. Agora nós precisamos dos monarcas, nós precisamos dos reis, precisamos dos donos, dos gerentes de tudo isso para controlar todo esse império que você criou. Então, a definição do responsável, a definição do gestor é o item primordial em toda essa estrutura que foi desenvolvida anteriormente. Não adianta nada você ter procedimento, você ter processo, você ter uma política, se não tem alguém que assuma total responsabilidade por cobrar os demais e por implantá-las efetivamente. Veja, você pode distribuir responsáveis por setor, você pode distribuir responsáveis conforme os processos, você pode estabelecer que, dependendo do tamanho do empreendimento, que uma só pessoa seja a responsável por tudo. Todavia, quem for responsável deve cumprir o seu papel, deve exigir o cumprimento de todas as políticas, de todos os processos, deve usar e elaborar os documentos. Ou seja, o responsável é quem vai dizer se o Pride vai ou não ser um sucesso dentro do seu empreendimento. Muitas vezes o empreendimento ele tem um núcleo familiar. E o que nós pedimos, tanto no núcleo quando acontece nesses casos de família, no caso de escritórios pequenos, no caso de profissionais liberais ou de microempresas, é que a pessoa que for encarregada, que for responsável por determinado processo, que for responsável por determinado procedimento, é que ela tenha consciência e capacidade de assumir essa responsabilidade. Em grandes corporações, obviamente o RH ou de outro determinado setor, diretor, ele mesmo averiguará se as pessoas contratadas têm capacidade para assumir a função. Mas em empreendimentos menores, é muito importante que o empreendedor esteja de olho nisso. Saber se aquela pessoa para quem está delegando a função, delegando uma responsabilidade, dando a gestão de algum processo, algum procedimento, se aquela pessoa tem realmente condições de assumir aquela responsabilidade. Não adianta depois o empreendedor olhar e falar, não, mas eu passei para ele, mas eu sabia que não iria dar certo. Não, antes mesmo de ser delegada a função, de ser delegada a responsabilidade, deve ser averiguado se a pessoa tem condições tanto técnicas quanto profissionais. No geral, se a pessoa tem estudo suficiente, se tem responsabilidade suficiente, se é uma pessoa sensata, justa, todos esses pontos devem ser levados em consideração, principalmente dependendo da atividade que o seu empreendimento envolve. Ok?